Fala galera, vamos lá para mais uma aula, né? Falando sobre hidrocarbonetos. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre alcenos, tá? Relembrar um pouco do que é um alceno, de como é a nomenclatura dele, ok? Então vamos lá, vê só. Alcenos são hidrocarbonetos, né, que possuem uma ligação dupla, tá? Se você tiver duas, por exemplo, não é um alceno, é um alcadieno, né? Já muda a definição, né? Já muda o tipo de hidrocarboneto que nós vamos estar trabalhando, né? Esses hidrocarbonetos ele contém um número menor do que o número máximo de hidrogênio, tá? A fórmula geral dele é diferente, né, dos alcanos, por exemplo. Os alcanos, a fórmula geral dele era CnH2n mais 2. Como ele ganha uma insaturação, quer dizer, ganha uma dupla ligação, ele perde dois hidrogênios, né? E essa dupla caracteriza ele como insaturação, né? Como vocês podem ver aqui, tá? Então vocês têm aqui, ó, um alceno, tá? Porque tem uma dupla ligação, e outro alceno aqui porque tem uma dupla ligação também, ok? Então os alcenos são raros de encontrar na natureza, certo? São muito mais reativos do que os alcanos por conta dessa dupla ligação. Essa dupla ligação, você tem uma ligação π e uma ligação sigma. Essa ligação π, ela é mais frágil para ser rompida, então por isso que ela é mais reativa do que os alcanos, que só tem ligações do tipo sigma, ok? Sobre a nomenclatura dos alcenos, né? Então como é que a gente vai nomear? A gente tem que prestar atenção em relação ao posicionamento da insaturação, tá? Então antes nós numerávamos nos alcanos apenas quando tivéssemos radicais, correto? Só que nos alcenos não. A preferência não é de radical, a preferência é de insaturação. Então nós vamos colocar a numeração apenas naqueles carbonos, né, a começar daquele carbono cuja extremidade está mais próxima da dupla ligação, ok? De forma geral, como é que nós vamos atribuir os nomes? Ó, prefixo, que é a quantidade de carbonos, né? Met, et, prop, but, pent. O número da ligação, quer dizer, se a ligação dupla vai estar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto carbono. O infixo, né, em, porque caracteriza uma dupla ligação, e o sufixo o, porque é hidrocarboneto, ok? Então como é que ficaria? Vejam só, nesse caso não tem como separar a cadeia principal porque não tem saturação. Cadeia principal é só quando tiver insaturação. Então no nosso caso aqui a gente vai só numerar, tá, a questão dos carbonos. Então aqui, por exemplo, eu tenho carbono 1, carbono 2, ok? Carbono 3 e carbono 4, ok? Então lembrando que está sendo 1, 2, 3, 4 nessa ordem, não começando pela esquerda, porque eu tenho uma dupla ligação, tá? A partir da extremidade direita, tá bom? E neste caso, o que é que vai acontecer? Nesse caso eu vou numerar, ó, a partir do primeiro carbono. Por que do primeiro carbono? Porque aqui vai estar na posição 1. Porque é de onde começa a dupla ligação, tá? De onde começa. Então, como é que fica se fosse esse outro lado aqui? Aqui tanto faz eu começar a numerar da esquerda ou da direita, porque a dupla ligação está dividida na metade. Então, nesse caso, o que é que ia acontecer? Eu poderia começar aqui, né? 1, 2, 3 e 4. Aí você poderia dizer, mas professor, eu poderia começar da direita também, né? Da direita para a esquerda? Poderia, claro, porque como está na extremidade, então tanto faz aí você começar de um lado para o outro. Neste caso, tá? Como é que nós faríamos a questão de numeração? Estaria no carbono 1? Não, estaria no carbono 2, ó. Porque a dupla ligação começa no carbono 2. Se eu começar da esquerda ou se eu começar da direita, tá bom? Então como é que ficaria o nome, tá? Ficaria da seguinte maneira, ó. O nome ficaria o seguinte, né? Ficaria prefixo são 4, então nós temos aqui, ó, but, traço,
qual é o posicionamento da dupla ligação? Carbono 1, tá? Depois você continua, como é dupla ligação em mais O, né? Então fica eno. Então o nome desse composto vira but-1-eno, tá? Uma nomenclatura mais antiga colocaria isso aí da seguinte forma, né? Colocaria da seguinte forma, ou um traço, colocaria a posição no início e o nome completo, né? Buteno, tá? Então, uma nomenclatura mais antiga usaria essa terminação, um buteno. A nomenclatura mais atual usa a primeira, but-1-eno, ok? No caso aqui dessa outra, como é que ficaria aqui, ó? Nós teríamos aqui, voltando um pouquinho, pronto. Dessa outra, como é que nós teríamos aqui, né? Seguindo o primeiro exemplo, seria 4, então but, tá? Então voltando aqui um pouquinho, pronto aqui, vamos lá, pronto. Seria but, traço, tá no carbono 2, mais o finalzinho, infixo, sufixo, eno. Ok? Então, but-2-eno. Se eu fosse para a nomenclatura mais antiga, como é que ficaria? Primeiro vem a numeração. Então, 2, traço, mais o nome buteno. Ok? Ficaria desta maneira. Tá? Agora, levando em consideração tanto a nomenclatura atual como a nomenclatura mais antiga. Certo? Então, vamos seguir aqui. Próximo. Aqui, ó, para nomear alcenos ramificados, então a gente tem que considerar aí a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? Vai ser aquela cadeia que contém a insaturação e também o maior número de carbonos na cadeia. Então, por exemplo, eu não poderia pegar essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4. Não poderia. Cadê a dupla ligação? Tá? Eu também não poderia pegar essa cadeia aqui, ó. Porque tem a dupla ligação, mas ela não é a maior. Ok? Então, a cadeia maior seria justamente essa cadeia aqui, ó. Essa daqui seria a cadeia maior, ok? Correspondente à cadeia principal, tá? E o que sobrasse, no nosso caso aqui, esta seria aqui essa daqui, a ramificação, ok? Então, aí nesse caso, de onde eu começaria a numerar? Seria da esquerda ou da direita? Continua a indicação da extremidade mais próxima da dupla ligação. Então, eu poderia aqui 1, 2, 3, 4, 5? Não, porque o mais próximo, a extremidade mais próxima é do lado esquerdo. 1, 2, 3, tá? Então, eu venho aqui e coloco a numeração, ok? 1, 2, 3 e assim vai, 4, 5, 6, 7, 8, ok? E aí consequentemente, tá? 4, tá? 5, 6, 7 e aqui 8, ok? Então, sabendo disso, eu vou agora nomear a minha cadeia. Como é que vai ficar o nome? Então, lembra, quando eu falei anteriormente, radical tem início a nomenclatura. Qual é o nome desse radical? Tem um carbono, met. Radical é íon ou ila, né? Então fica metil. Está na posição 6. Então vai ficar 6, traço, metil, traço. Quantidade de carbonos, 8. Então oct, traço. Posição da dupla. A dupla está no carbono 3. 3 mais eno. Então fica 6 metil, oct, 3 eno. Certo? Se eu fosse colocar na nomenclatura antiga, ficaria 6 metil, 3 octeno. Ok? Mas a nomenclatura usual, a nomenclatura mais recente, é essa que vocês estão vendo aqui.
ok? Então vamos lá, continuando. Próximo exemplo, vamos nomear essas três, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é verificar a cadeia principal. Então, a cadeia principal, nesse caso aqui, ó, vai ser essa, tá? Essa é a cadeia principal, ok? E o que sobra aqui vai ser o radical, tá? Vamos ver o outro agora. Aqui, cadeia principal, pode ser tanto essa, como se eu quisesse pegar essa subindo, ok? Então, aqui seria a cadeia principal. E eu tenho aqui o radical, certo? Vamos pegar outra agora. Cadeia principal, eu posso pegar essa daqui, tá? É porque fica um pouquinho difícil de pegar ela assim. Deixa eu mudar aqui, tentar pegar aqui. Então seria mais ou menos essa daqui, tá? Levando em consideração que é só carbonos, tá? Não pega o hidrogênio, levando em consideração que são os carbonos. E no caso, o que fica de fora seria radical. Aí você poderia perguntar, professor, mas e o hidrogênio? Hidrogênio não é radical. Para ser radical tem que ter carbono, ok? Aí vem a numeração, né? Como a dupla ligação nesse primeiro caso está mais próximo da direita, então aqui você faz, né? 1, 2, 3 e o 4 aqui. Certo? Aqui o 4. Da mesma forma aqui, como está dupla ligação mais para a direita, então você começaria a numerar aqui da direita, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Aqui no caso, ó, a dupla, 1, 2, 1, 2. E agora? Eu tenho 1, 2, 1, 2. De onde é que eu começaria a numerar nesse caso? Tá? Como é que eu começaria a numerar? Neste caso, como tanto faz, eu tenho que começar da extremidade mais próxima do radical, já que aqui tanto faz se eu começar a dupla pela esquerda ou pela direita. Então, como o radical está mais próximo da esquerda, então começa da parte de cima, então começa da parte superior, né? 1, aqui seria 2, 3, e aqui esse outro carbono seria o 4, ok? Então vamos lá, começando a nomear, tá? Então nesse caso aqui, como é que ficaria o nome? Ficaria o seguinte, né? O radical está no carbono 2, então ficaria 2-metil, 2-metil, tá? 1, né? São 4 but, traço 1, eno. Então ficaria 2-metil, faltou só um i aqui, 2-metil, but, 1 eno. Como é que ficaria nesse outro caso aqui, ó? Certo? Ficaria o seguinte, ó. Radical está no carbono 4, então 4-metil são, faltou colocar, 4-metil, né? 4-metil são 5 carbonos, então pente, traço, a dupla está no primeiro carbono, então 1 eno, ok? E agora do outro, como é que ficaria esse outro caso aqui, ó? Esse caso de baixo. Esse caso aqui embaixo, que não está querendo pegar. Pronto. Então ficaria o seguinte: o radical aí, né, a cadeia, o radical está no carbono 2, então ficaria 2-metil, né? Então são 4 carbonos but, posição da insaturação 2, mais o finalzinho que vai ser eno, ok? Então tá aí os nomes de cada composto e a forma como se deve fazer, tá bom?
Então vamos seguir aqui. Agora alguns principais alcenos, certo? Então onde é que nós vamos encontrar alguns alcenos? Primeiro o eteno, tá? Conhecido também como etileno. A fórmula química dele, né? C2H4, e é usado, né? Muito usado para amadurecer frutas, para agilizar, tá? O amadurecimento das frutas, certo? É colhida verde, algumas frutas, aí recebe esse gás para dar um amadurecimento um pouco mais rápido, tá? Para chegar até o consumidor, tá bom? E o outro, aí sim, em larga escala, é muito usado. Você com certeza já viu em várias situações no seu dia a dia, tá? É chamado de polietileno ou polipropileno, certo? Alguns alcenos, como eles, né? Etileno e o propileno, sofrem reação que a gente chama de polimerização, né? São polímeros, tá? E a união desses polímeros você tem é formada a partir de monômeros, e a união desses monômeros, tá? Se dá o polímero, né? Então nós temos o polietileno, que é o PE, e o polipropileno, que é o PP, né? Utilizado em sacolas plásticas, em embalagem diversa, dentre outras substâncias, certo? Que nós outras formas que nós vamos utilizar no nosso dia a dia, ok? Então mais uma vez aí, muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até logo. Valeu, tchau, tchau.